Olá irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Fique com a gente e acompanhe a nossa mensagem até o final. E você, também tem tentado fugir de Deus? No vídeo de hoje vamos falar sobre a história do profeta Jonas, conhecida como o profeta fujão. O livro de Jonas é uma narrativa das mais fascinantes da Bíblia. Embora seja um relato breve, com apenas 4 capítulos, ele contém profundas lições espirituais sobre a graça de Deus, sobre a obediência, a compaixão divina e o arrependimento. O primeiro ponto importante que eu gostaria de destacar desse relato bíblico é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Desde o início da história, nós vemos que Deus tem um propósito soberano sobre a vida de Jonas e do povo de Nínive. Parafraseando a passagem bíblica de Isaías 46, versículo 10, diz assim: eu sou o Deus que desde o princípio faço conhecido o fim. No capítulo 1 de Jonas, Deus ordena que ele vá para Nínive pregar contra a maldade daquela cidade. No entanto, Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas embarca em um navio para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Tarsis ficava a cerca de 5.000 quilômetros de distância do seu destino, Nínive. Mas a história de Jonas nos lembra que nenhum plano humano pode frustrar os desígnios divinos. Como diz lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Outro ponto que merece destaque é que a desobediência tem as suas consequências. Jonas tenta fugir, mas Deus enviou uma grande tempestade. Sua desobediência não afetou apenas ele, mas também os marinheiros que estavam no navio e que não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas. Isso nos ensina que as nossas decisões também têm impacto, não apenas em nossas vidas, mas na vida daqueles que nos cercam. Quando nós ignoramos a vontade de Deus, nós sofremos consequências. Mas mesmo no castigo, há a manifestação da graça divina, pois Deus usa um grande peixe para salvar Jonas da morte. O terceiro ponto importante é que Deus ouve e responde às nossas orações e o nosso clamor. No ventre do peixe, Jonas clama ao Senhor por socorro em arrependimento e adoração verdadeira. O Senhor responde à oração de Jonas e faz Jonas ser vomitado em terra seca pelo grande peixe. Isso nos ensina que Deus sempre ouve aqueles que se voltam para Ele em sincero arrependimento. Jeremias 33, versículo 3, nos encoraja: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O quarto ponto que eu queria destacar é que o arrependimento genuíno move o coração de Deus. Quando Jonas finalmente prega em Nínive, a cidade inteira se arrepende dos seus pecados terríveis. Deus, em sua misericórdia, poupa os ninivitas e perdoa-lhes os pecados. Isso nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça divina. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento e creiam naquele que Ele enviou, Jesus, o nosso Redentor. A graça de Deus é maior do que a nossa compreensão, do que a compreensão divina, porque Deus viu o arrependimento dos ninivitas como misericórdia. E Jonas ficou indignado, porque Deus perdoou os pecados daquele povo terrível de Nínive. Jonas queria que a cidade fosse destruída. Isso revela que muitas vezes nós queremos a justiça segundo os nossos próprios critérios, enquanto Deus é longânimo, compassivo e misericordioso. Deus ensina a Jonas por meio de uma planta, mostrando que a sua compaixão se estende a toda a criação. Mas como nós vamos aplicar esses preciosos ensinamentos em nossas vidas? Primeiro, obedeça prontamente à vontade de Deus. Não tente fugir do seu chamado. A obediência é o caminho mais seguro. O segundo ponto
Confie na soberania divina, pois Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos. O terceiro, arrependa-se verdadeiramente e saiba que Deus sempre estará disposto a te perdoar e a restaurar todos aqueles que se voltam para Ele com o coração contrito e quebrantado. E quarto ponto, tenha um coração compassivo. Isso significa que nós não devemos limitar a graça de Deus, mas sim desejar que todos aqueles que vivem em trevas conheçam seu amor infinito. Que possamos aprender com as lições do livro do profeta Jonas e vivermos uma vida de obediência, de amor, compaixão e de misericórdia, refletindo o caráter de Cristo para o mundo. Não fuja do seu chamado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família poderosamente. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E cuidado, não fuja do seu chamado.